Então vamos dando continuidade aqui às leituras dos escritos sobre a política e as artes de Jean-Jacques Rousseau. Aqui continuando as respostas de Jean-Jacques Rousseau às objeções contra o seu discurso sobre as ciências e as artes. Aqui as respostas, tradução Fábio Stiltes e a Zóchima, primeira, segunda, quarta e sexta respostas, e Maria das Graças de Souza, terceira e quinta respostas. Respostas de Jean-Jacques Rousseau às objeções contra o seu discurso sobre as ciências e as artes. Texto bastante, realmente primoroso sobre o filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau. Genial. Respostas. Carta ao senhor Abade de Reinal, autor do Mercure de France, publicada no Mercure de France de junho de 1751, segundo volume. Carta ao senhor Abade de Reinal, autor do Mercure de France. Tenho de agradecer, Senhor, àqueles que vos transmitiram as observações que tendes a bondade de comunicar-me, e tratarei de empregá-las em meu proveito. Confessar-vos-ei, no entanto, que considero meus censores um pouco severos para com a minha lógica, e suspeito que se revelariam menos escrupulosos se eu tivesse concordado com eles. Parece-me que, em todo caso, se eles mesmos tivessem um pouco dessa exatidão rigorosa que exigem de mim, eu não teria necessidade alguma dos esclarecimentos que lhes irei demandar. O autor, dizem eles, parece preferir a situação em que se encontrava a Europa antes da renovação das ciências, estado pior do que a ignorância, em razão do falso saber ou do jargão que reinava. O autor dessa observação parece fazer-me dizer que o falso saber ou o jargão escolástico é preferível à ciência. E fui eu mesmo quem disse que ele era pior do que a ignorância. Mas o que ele entende pelo termo situação? Acaso o aplica às luzes ou aos costumes? Ou confunde essas coisas que tanto me esforcei para distinguir? De fato, como aqui se encontra o âmago da questão, confesso que fui muito inábil ao fazer apenas parecer que tomava algum partido. Acrescentam que o autor prefere a rusticidade à polidez. Seguramente o autor prefere a rusticidade à orgulhosa e falsa polidez de nosso século, e expôs a razão disso. E que ele não poupa os eruditos nem os artistas. Que seja, se assim o quiserem, consinto em suprimir todas as distinções que estabeleci quanto a isso. Ele deveria, dizem eles, ainda, ter marcado o ponto de onde parte, a fim de indicar a época da decadência. Fiz mais. Tornei minha proposição geral. Fixei esse primeiro estágio da decadência dos costumes no primeiro momento da cultura das letras em todos os países do mundo, e descobri que o progresso dessas duas coisas sempre segue a mesma proporção. E, remontando a essa época primeira, ter feito a comparação dos costumes daquele tempo com os nossos. É o que eu teria feito minuciosamente em um volume em quarto. Sem isso, não percebemos até onde seria preciso remontar, a menos que seja ao tempo dos apóstolos. De minha parte, não vejo o inconveniente que haveria nisso, se o fato fosse verdadeiro. Mas peço justiça ao censor. Acaso gostaria que eu tivesse dito que o tempo da mais profunda ignorância era o dos apóstolos? Ademais, eles dizem acerca do luxo que, em boa política, é sabido que ele deve ser proibido nos pequenos estados, mas o caso de um reino como, por exemplo, o da França é bem diferente. As razões disso são conhecidas. Acaso não tenho aqui também algum motivo para lamentar? Essas razões são aquelas às quais me esforcei para responder. Bem ou mal, respondi. Ora,
não se poderia dar a um autor prova maior de desprezo do que replicar-lhe apenas com os mesmos argumentos que ele refutou. Mas será preciso lhes indicar a dificuldade que eles têm de resolver? Eila, o que será da virtude quando for preciso enriquecer-se a qualquer custo? Eis o que lhes perguntei e o que lhes pergunto ainda. Discurso, página 38, neste volume. Quanto às duas observações seguintes, em que a primeira começa com estes termos, enfim, eis o que objetamos, e a outra com estes, mas o que toca mais de perto, suplico ao leitor que me poupe o trabalho de transcrevê-las. A academia indagara-me se o restabelecimento das ciências e das artes contribuíra para purificar os costumes. Tal era a questão que eu tinha de resolver. No entanto, eis que me imputam um crime por não ter resolvido outra. De certo, essa crítica é, no mínimo, muito singular. Entretanto, tenho quase que pedir perdão ao leitor por tê-la previsto, pois é o que ele poderia julgar ao ler as 5 ou 6 últimas páginas de meu discurso. De certo, essa crítica é, no mínimo, muito singular. Entretanto, tenho quase de pedir perdão ao leitor por tê-la previsto, pois é o que ele poderia julgar ao ler as 5 ou 6 últimas páginas de meu discurso. De resto, se meus censores ainda se obstinam em desejar conclusões práticas, prometo apresentar-lhes conclusões muito claramente enunciadas em minha primeira resposta. Sobre a inutilidade das leis suntuárias para desenraizar o luxo uma vez estabelecido, afirmam que o autor não ignora o que há a dizer acerca disso. Realmente, não. Eu não ignoro que, quando um homem está morto, não é preciso chamar médicos. Não devemos alardear verdades que ferem tão frontalmente o gosto geral, e importa eliminar toda ocasião de chicana. Discordo em absoluto dessa opinião e penso que é preciso deixar as crianças se divertirem. Há também muitos leitores que as apreciarão melhor em um estilo simples, em vez de escondidas sob esse hábito cerimonial que exigem os discursos acadêmicos. Tenho o gosto muito próximo ao desses leitores. Eis então um ponto em que posso seguir a opinião de meus censores, como o faço desde já. Ignoro qual seja o adversário com o qual me ameaçam no post-scriptum. Seja quem for, não poderia decidir responder a uma obra antes de tê-la lido, nem me considerar derrotado antes de ter sido atacado. Além do mais, quer eu responda às críticas que me são anunciadas, quer me contente em publicar a obra aumentada que me pedem, advirto meus censores de que poderiam muito bem não encontrar nela as modificações que esperam. Antecipo que, quando se tratar de me defender, seguirei sem escrúpulos todas as consequências de meus princípios. Sei de antemão com que pomposas palavras atacar-me-ão. Luzes, saberes, leis, moral, razão, decoro, gentilezas, docilidade, amenidade, polidez, educação, etc. A tudo isso responderei apenas com outras 2 palavras que soam de forma ainda mais intensa a meus ouvidos: virtude, verdade. Exclamarei continuamente: verdade, virtude. Se alguém não percebe nelas senão palavras, não tenho mais nada a dizer-lhe. Resposta a Stanislau I, rei da Polônia e duque de Lorena. Observações de Jean-Jacques Rousseau, de Genebra, sobre a resposta dada a seu discurso. Deveria antes agradecer que replicar ao autor anônimo. Aqui, o escrito do rei da Polônia, sendo a princípio anônimo e não reconhecido pelo autor, obrigava-me a manter o incógnito que ele adotara. Mas esse príncipe, ao reconhecer desde então publicamente esse mesmo escrito, isentou-me de calar por mais tempo a honra que me concedeu. Acresce um manuscrito de Rousseau ao exemplar da edição original disponível na Société Jean-Jacques Rousseau.
Deveria antes agradecer que replicar ao autor anônimo, que acaba de honrar meu discurso com uma resposta. Mas o que devo ao reconhecimento não me fará esquecer o que devo à verdade. Tampouco esquecerei que, sempre que se trata de razão, os homens recuperam o direito da natureza e retomam sua igualdade primeva. O discurso a que tenho de replicar é farto de coisas muito verdadeiras e muito bem demonstradas, às quais não concebo nenhuma resposta. Pois, ainda que nele eu seja qualificado como douto, ficaria bem descontente de estar entre aqueles que sabem responder a tudo. Minha defesa não será quanto a isso menos fácil. Limitar-se-á a comparar minha opinião com as verdades que me objetam. Pois se demonstro que estas não afrontam aquela, será, penso eu, tê-la defendido suficientemente bem. Posso reduzir a 2 pontos principais todas as proposições colocadas por meu adversário. Um encerra o elogio das ciências. O outro trata de seus abusos. Examiná-los-ei separadamente. Parece, pelo tom da resposta, que seria bastante conveniente se eu tivesse dito acerca das ciências muito mais mal do que disse de fato. Nela se supõe que seu elogio, que se encontra no início de meu discurso, custou-me muito. Segundo o autor, trata-se de uma confissão arrancada à verdade e que não demorei a desdizer. Se essa confissão é um elogio arrancado à verdade, logo deve-se acreditar que eu pensava nas ciências o bem que disse acerca delas. O bem que o próprio autor diz acerca delas, portanto, não é contrário à minha opinião. Essa confissão, segundo dizem, foi arrancada à força, tanto melhor para a minha causa, pois prova que a verdade é, em mim, mais forte que a inclinação. Mas com base em que se pode julgar que esse elogio foi forçado? Pelo fato de ser mal feito, seria intentar um processo terrível contra a sinceridade dos autores, julgá-los por esse novo princípio. Pelo fato de ser demasiado curto, parece-me que eu poderia ter facilmente dito menos coisas em mais páginas. Seria, segundo dizem, porque me retratei. Ignoro em que ponto cometi esse erro. E tudo o que posso responder é que essa não foi minha intenção. A ciência é muito boa em si mesma, isso é evidente. E seria preciso ter renunciado ao bom senso para dizer o contrário. O autor de todas as coisas é a fonte da verdade. Tudo conhecer é um de seus atributos divinos. Logo, adquirir conhecimentos e ampliar suas luzes é, por assim dizer, participar da suprema inteligência. Nesse sentido, exaltei o saber, e é nesse sentido que eu exalto meu adversário. Ele ainda discorre sobre os diversos tipos de utilidade que um homem pode tirar das artes e das ciências. E eu teria de bom grado dito o mesmo se esse tivesse sido meu tema. Assim estamos totalmente de acordo sobre esse ponto. Mas como pode ser que as ciências, cuja fonte é tão pura e a finalidade tão louvável, engendrem tantas impiedades, tantas heresias, tantos erros, tantos sistemas absurdos, tantas contrariedades, tantas tolices, tantas sátiras amargas, tantos romances miseráveis, tantos versos licenciosos, tantos livros obscenos. E naqueles que as cultivam, tanto orgulho, tanta cobiça, tanta malignidade, tantas intrigas, tantas invejas, tantas mentiras, tantas perfídias, tantas calúnias, tantas adulações covardes e vergonhosas. Eu dizia que a ciência, por mais bela e sublime que seja, não é feita para o homem, que ele tem um espírito por demais limitado para nela fazer grandes progressos e paixões demais no coração para dela não fazer mau uso, que lhe basta estudar bem seus deveres e que cada um recebeu todas as luzes de que necessita para esse estudo. Meu adversário reconhece, de sua parte,
que as ciências tornam-se nocivas quando delas se abusa, e que muitos o fazem de fato. Quanto a isso, não afirmamos, creio eu, coisas muito diferentes. Acrescento, é verdade, que delas se abusa muito o que sempre se abusa delas. Acrescento, é verdade, que delas se abusa muito e que sempre se abusa delas, e não me parece que na resposta o contrário tenha sido sustentado. Posso assegurar, portanto, que em nada se opõem nossos princípios e, por conseguinte, todas as proposições que deles possamos deduzir, e era isso que me cabia provar. No entanto, quando concluímos, nossas conclusões mostram-se contrárias. Minha conclusão era de que, como as ciências fazem mais mal aos costumes do que bem à sociedade, teria sido desejável que os homens a elas se entregassem com menos ardor. A conclusão de meu adversário é de que, embora as ciências causem muito mal, não se deve deixar de cultivá-las devido ao bem que fazem. Não confio ao público, mas ao pequeno número dos verdadeiros filósofos, a deliberação sobre qual dessas duas conclusões se deve preferir. Restam-me pequenas observações a fazer sobre certos pontos dessa resposta que me parecem carecer um pouco da correção que admiro muito nas outras, e que puderam contribuir dessa maneira com o erro da conclusão que o autor deles deduz. A obra começa com alguns agravos que só assinalarei na medida em que forem pertinentes à questão. O autor honra-me com vários elogios e isso seguramente facilitar-me-á uma bela carreira. Mas há bem pouca proporção entre essas coisas. Um silêncio respeitoso acerca dos objetos de nossa admiração é frequentemente mais adequado do que louvores indiscretos. Aqui a nota do rodapé: todos os príncipes, bons e maus, serão sempre servil e indiferentemente louvados, enquanto houver cortesãos e homens de letras. Quanto aos príncipes, que são grandes homens, exigem elogios mais moderados e mais bem escolhidos. A adulação ofende sua virtude, e até o elogio pode prejudicar sua glória. Bem sei, pelo menos, que Trajano seria muito maior, a meu ver, se Plínio jamais tivesse escrito. Se Alexandre tivesse sido, de fato, o que afetava ser, não teria pensado em seu retrato nem em sua estátua. Mas quanto a seu panegírico, ele só teria permitido que um lacedemônio o fizesse, correndo o risco de não ter nenhum. O único elogio digno de um rei não é aquele que se faz ouvir pela boca mercenária de um orador, mas sim pela voz de um povo livre. Nota do autor. Então aqui é com a própria questão que poderíamos nos surpreender. Grande e bela questão, se é que jamais houve alguma desse tipo, e que efetivamente poderá não ser recolocada tão cedo. A Academia Francesa acaba de propor para o Prêmio de Eloquência de 1752 um assunto muito semelhante àquele. Trata-se de sustentar que o amor às letras inspira o amor à virtude. A Academia não julgou oportuno apresentar um tema como esse na forma de problema. E essa sábia companhia dobrou nessa ocasião o tempo que antes concedia aos autores, até mesmo para os temas mais difíceis. Nota do autor. Eu não poderia me justificar, como muitos outros, pelo fato de que nossa educação não depende de nós e que não nos consultam para envenenar-nos. Foi com muita boa vontade que me lancei no estudo, e foi com maior prazer ainda que eu abandonei, ao perceber a desordem que ele provocava em minha alma sem proveito algum para minha razão. Não desejo mais um ofício enganoso, por meio do qual acreditamos muito fazer pela sabedoria, quando fazemos tudo pela vaidade. Meu discurso, segundo dizem, pode surpreender. Parece-me que isso demandaria um esclarecimento. Ainda surpreende vê-lo premiado. Não é, contudo, um evento extraordinário ver a premiação de escritos medíocres. Em um sentido totalmente diverso,
Essa surpresa seria tão honrosa para a Academia de Dijon quanto ofensiva à integridade das academias em geral, e é fácil perceber quanto proveito disso eu poderia tirar para a minha causa. Acusam-me com sentenças muito convenientemente compostas de contradição entre minha conduta e minha doutrina. Sou censurado por ter cultivado os estudos que condeno. Já que a ciência e a virtude são incompatíveis, como afirmam que me esforço por provar, indagam-me em tom bastante insistente como ouso empregar uma, ao declarar-me pela outra. Há muita engenhosidade em implicar-me dessa maneira na questão. Esse agravo não pode deixar de causar embaraço em minha resposta, ou melhor, em minhas respostas, pois infelizmente tenho mais de uma para redigir. Esforcemo-nos para que, pelo menos, a correção possa suprir a falta de encanto. Que a cultura das ciências corrompe os costumes de uma nação foi o que ousei sustentar e o que ouso acreditar ter provado. Mas como poderia afirmar que em cada homem em particular a ciência e a virtude são incompatíveis, eu que exortei os príncipes a chamar os verdadeiros eruditos à sua corte e a dar-lhes sua confiança, a fim de que se possa perceber de vez o que podem a ciência e a virtude reunidas para a felicidade do gênero humano. Esses verdadeiros eruditos são minoria, eu o admito. Pois para fazer bom uso da ciência é preciso reunir grandes talentos e grandes virtudes. Ora, isso é o que podemos esperar apenas de algumas almas privilegiadas, mas não de todo um povo. Portanto, não se poderia concluir de meus princípios que um homem não possa ser erudito e virtuoso ao mesmo tempo. Poderiam ainda menos pressionar-me pessoalmente por essa suposta contradição, mesmo que ela de fato existisse. Amo a virtude, disso meu coração é testemunha. Ele também me diz intensamente quão distante esse amor se encontra da prática que faz o homem virtuoso. Aliás, estou muito longe de ter ciência e mais ainda de fingir tê-la. Acreditara que a confissão ingênua que fiz no início de meu discurso me preservaria dessa imputação. Receava muito mais que me acusassem de julgar coisas que eu não conhecia. É bastante evidente quão impossível foi para mim evitar ao mesmo tempo essas duas objeções. Quem sabe se não as associariam, caso não me apressasse a condenar esta, por mais imerecido que fosse. Poderia referir sobre esse assunto o que afirmavam os padres da Igreja acerca das ciências mundanas que desdenhavam, e das quais se serviam, contudo, para combater os filósofos pagãos. Poderia citar a comparação que eles faziam com os vasos dos egípcios roubados pelos israelitas. Porém, como última resposta, contentar-me-ei em propor esta pergunta. Se alguém viesse me matar e eu tivesse a sorte de apoderar-me de sua arma, ser-me-ia proibido, antes de jogá-la fora, fazer uso dela para expulsá-lo de minha casa? Se a contradição que me objetam não existe, então não é preciso supor que apenas desejei advertir-me com um frívolo paradoxo. E isso me parece ainda menos necessário do que o tom que adotei. Por pior que seja, pelo menos não é aquele que empregamos nas brincadeiras espirituosas. É tempo de pôr termo àquilo que me diz respeito. Nunca se ganha nada ao falar de si mesmo, e é uma indiscrição que o público dificilmente perdoa, mesmo quando se é forçado a fazê-lo. A verdade é tão independente daqueles que a atacam e dos que a defendem, que os autores que se envolvem nas disputas acerca dela deveriam esquecer-se mutuamente. Isso pouparia muito papel e tinta. É tempo de pôr termo àquilo que me diz respeito. Nunca se ganha nada ao falar de si mesmo. E é uma indiscrição que o público dificilmente perdoa, mesmo quando se é forçado a fazê-lo.
A verdade é tão independente daqueles que a atacam e dos que a defendem, que os autores que se envolvem nas disputas acerca dela deveriam esquecer-se mutuamente. Isso pouparia muito papel e tinta. Mas essa regra, tão fácil de praticar comigo, não é de modo algum com relação a meu adversário. E essa é uma diferença que não favorece minha réplica. O autor, ao observar que ataco as ciências e as artes pelos efeitos sobre os costumes, emprega para replicar-me a enumeração das utilidades que delas retiramos em todas as condições. É como se, para justificar um acusado, contentássemos-nos em provar que ele está muito bem, que tem muita habilidade ou que é muito rico. Contanto que me concedam que as artes e as ciências nos tornam pessoas desonestas, não discordarei de que, aliás, elas não deixam de nos ser muito convenientes. Será mais uma semelhança que terão com a maior parte dos vícios. O autor vai mais longe e pretende ainda que o estudo nos é necessário para admirarmos as belezas do universo e que o espetáculo da natureza exposto, ao que parece, aos olhos de todos para a instrução das pessoas simples, exige, para ser percebido, muita instrução dos observadores. Confesso que essa proposição surpreende-me. Acaso se ordena que todos os homens sejam filósofos, ou que apenas os filósofos creiam em Deus? A Escritura exorta-nos, em inúmeras passagens, a adorar a grandeza e a bondade de Deus nas maravilhas de suas obras. Não acredito que ela nos tenha prescrito em parte alguma o estudo da física, nem que o autor da natureza seja menos adorado por mim, que nada sei, do que por aquele que conhece o cedro, o hisopo, a tromba da mosca ou a do elefante. Sempre se acreditou mostrar o que fazem as ciências, quando se mostrou aquilo que elas deveriam fazer. Isso me parece, no entanto, bastante diferente. O estudo do universo deveria elevar o homem a seu Criador, eu o sei, mas eleva somente a vaidade humana. O filósofo que se vangloria de penetrar nos segredos de Deus ousa associar sua pretensa sabedoria à sabedoria eterna. Ele aprova, repreende, corrige, prescreve leis à natureza e limites à divindade. Enquanto se ocupa com os seus vãos sistemas e se afadiga com inúmeras tarefas para ordenar a máquina do mundo, o lavrador que vê a chuva e o sol fertilizarem alternadamente seu campo admira, louva e bendiz a mão da qual recebe essas graças, sem intervir na maneira como elas lhe chegam. Ele não procura justificar sua ignorância ou seus vícios com sua incredulidade. Não censura as obras de Deus e não enfrenta seu Senhor para fazer brilhar sua presunção. Jamais o dito ímpio de Afonso X será acolhido no espírito do vulgo. A uma boca douta, essa blasfêmia estava reservada. Enquanto a douta Grécia estava repleta de ateus, Helieno observava que jamais bárbaro algum duvidara da existência da divindade. Podemos notar do mesmo modo que atualmente há apenas um povo letrado em toda a Ásia, que mais da metade desse povo é ateu e que é a única nação na Ásia em que o ateísmo é conhecido. Nota a edição de 1782. Nota do autor. A curiosidade natural ao homem, prossegue, inspira-lhe o desejo de aprender. Ele deveria, portanto, aplicar-se a contê-la, como a todas suas inclinações naturais. Suas privações levam-no a sentir sua necessidade. Em muitos aspectos, os conhecimentos são úteis. Entretanto, os selvagens são homens e não sentem essa necessidade. Suas ocupações lhe impõem essa obrigação. Elas lhe impõem com mais frequência a obrigação de renunciar ao estudo para dedicar-se a seus deveres. É mau indício para uma sociedade que seja necessária tanta ciência naqueles que a conduzem.
Se os homens fossem o que devem ser, não teriam de modo algum necessidade de estudar para aprender as coisas que têm de fazer. Se os homens fossem o que devem ser, não teriam de modo algum necessidade de estudar para aprender as coisas que têm de fazer. Notas do autor. Seus progressos levam-no a experimentar prazer. É por esse mesmo motivo que ele deveria desconfiar disso. Suas primeiras descobertas aumentam-lhe a avidez de saber. Isso ocorre de fato com aqueles que possuem talento. Quanto mais ele conhece, tanto mais sente que tem conhecimentos a adquirir. Ou seja, o uso de todo o tempo que ele perde serve para estimulá-lo a perder ainda mais. Mas há apenas um pequeno número de homens de gênio a quem a percepção de sua ignorância se desenvolve à medida que aprende. E é somente a eles que o estudo pode ser proveitoso. Então, logo os pequenos espíritos aprendem algo, acreditam tudo saber, e não há espécie alguma de tolice que essa persuasão não lhes impeça de dizer ou de fazer. Quanto mais conhecimentos ele adquire, tanto mais tem facilidade para bem agir. Vemos que ao falar assim, o autor consultou muito mais seu coração do que observou os homens. Consultou muito mais o seu coração do que observou os homens. Ele avança ainda que é importante conhecer o mal para aprender a evitá-lo, e dá a entender que só podemos assegurar-nos de nossa virtude depois de tê-la posto à prova. Essas máximas são pelo menos duvidosas e passíveis de muitas discussões. Não é seguro que para aprender a bem agir sejamos obrigados a saber de quantas maneiras podemos praticar o mal. Temos um guia interior bem mais infalível que todos os livros e que jamais nos abandona na necessidade. Isso bastaria para que nos conduzíssemos inocentemente, se desejássemos ouvi-lo sempre. E como seríamos obrigados a atestar suas forças para assegurarmos-nos de sua virtude, se um dos exercícios da virtude consiste em evitar as ocasiões do vício? O homem sábio é continuamente vigilante e sempre desconfia de suas próprias forças. Ele reserva a toda sua coragem para o momento de necessidade e jamais se expõe sem propósito. Fanfarrão é aquele que se gaba sem cessar daquilo que está além do que pode fazer e que, depois de ter enfrentado e insultado todo mundo, deixa-se vencer no primeiro embate. Indago qual dessas duas representações se assemelha mais a um filósofo em luta com suas paixões. Censuram-me por ter ambicionado buscar meus exemplos de virtude entre os antigos. É muito provável que ainda teria encontrado outros, se pudesse ter recuado mais. Citei também um povo moderno, e não é minha culpa se encontrei apenas um. Censuram-me ainda em uma máxima geral de comparações odiosas, nas quais se introduzem, segundo dizem, menos zelo e equidade do que inveja de meus compatriotas e rancor contra meus contemporâneos. Entretanto, talvez ninguém ame tanto quanto eu seu próprio país e seus compatriotas. Além disso, só me falta dizer uma palavra. Expus minhas razões e é sobre elas que se deve ponderar. Quanto a minhas intenções, é preciso deixar o julgamento delas somente a quem cabe fazê-lo. Não devo silenciar aqui sobre uma objeção considerável que já me foi feita por um filósofo. Discurso preliminar em Diderot e d'Alembert, Enciclopédia ou Dicionário Razoado das Ciências, das Artes e dos Ofícios. Acaso não será, dizem-me aqui, ao clima, ao temperamento, à falta de oportunidade, à falta de propósito, à economia do governo, aos costumes, às leis, a qualquer outra coisa que não às ciências que se deve atribuir essa diferença que, por vezes, observamos entre os costumes em diferentes países e em diferentes épocas? Essa questão abrange amplas considerações e demandaria
esclarecimentos demasiado extensos para serem admitidos neste escrito. Além disso, tratar-se-ia de examinar as relações ocultas, porém muito reais, que há entre a natureza do governo e o gênio, os costumes e os conhecimentos dos cidadãos. E isso lançar-me-ia em discussões delicadas que poderiam levar-me longe demais. Além disso, ser-me-ia muito custoso falar sobre governo sem que isso favorecesse em demasiado meu adversário. E ao ponderar bem, essas são pesquisas apropriadas para fazer em Genebra e em outras circunstâncias. Passo a uma acusação muito mais grave, que é a objeção precedente. Vou transcrevê-la tal como foi escrita, pois importa submetê-la fielmente à vista do leitor. Quanto mais o cristão examina a autenticidade de seus títulos, mais seguro se torna na posse de sua crença. Quanto mais estuda a revelação, tanto mais se fortalece na fé. É nas divinas escrituras que descobre sua origem e excelência. É nos doutos escritos dos padres da Igreja que, século após século, ele segue seu desenvolvimento. É nos livros de moral e nos anais santos que encontra seus exemplos e deles faz aplicação. Que a ignorância privará a religião e a virtude de apoios tão poderosos? Acaso será um doutor de Genebra que ensinará altivamente que é a ela que se deve a irregularidade dos costumes? Seria de espantar mais ainda ouvir um paradoxo tão estranho, se não soubéssemos que a singularidade de um sistema, por mais perigoso que seja, é somente uma razão a mais para quem tem como regra apenas seu próprio espírito. Ouso indagar ao autor: como pôde fazer semelhante interpretação dos princípios que estabeleci? Como pôde acusar-me de criticar o estudo da religião, quando critico principalmente o estudo de nossas vãs ciências? Pois ele desvia-nos do estudo de nossos deveres. E o que vem a ser o estudo dos deveres do cristão, senão o de sua própria religião? Sem dúvida, deveria ter criticado expressamente todas essas pueris sutilezas da escolástica, com as quais, sob pretexto de esclarecer os princípios da religião, aniquila-se seu espírito, ao substituir a humildade cristã pelo orgulho científico. Deveria ter me levantado com mais firmeza contra esses ministros indiscretos que primeiro ousaram pôr as mãos na arca, a fim de escorar com seu débil saber um edifício sustentado pela mão de Deus. Deveria ter me indignado contra esses homens frívolos que, com suas miseráveis contestações, aviltaram a sublime simplicidade do Evangelho e reduziram a silogismos a doutrina de Jesus Cristo. Todavia, trata-se hoje de defender-me e não de atacar. Vejo que é pela história e pelos fatos que seria preciso terminar essa disputa. Se eu soubesse expor em poucas palavras o que as ciências e a religião tiveram em comum desde o início, talvez isso servisse para decidir a questão sobre esse ponto. O povo que Deus escolhera para si jamais cultivou as ciências e a ele jamais se aconselhou esse estudo. Porém, se tal estudo fosse bom para alguma coisa, esse povo teria sentido mais necessidade dele do que qualquer outro. Pelo contrário, seus líderes sempre se esforçaram para mantê-lo afastado, tanto quanto possível, das nações idólatras e eruditas que o rodeavam. Precaução menos necessária para ele contra estas do que contra aquelas, pois esse povo fraco e rude estava muito mais inclinado a ser seduzido pelas artimanhas dos sacerdotes de Baal do que pelos sofismas dos filósofos. Após frequentes disseminações entre os egípcios e os gregos, a ciência teve ainda inúmeras dificuldades para germinar na cabeça dos hebreus. Joséfo e Filon, que em qualquer outra parte não passariam de dois homens medíocres, tornaram-se prodígios entre eles. Os saduceus, reconhecidos por sua irreligião, foram os filósofos de Jerusalém. Os fariseus, grandes hipócritas, foram os doutores.
Os fariseus, grandes hipócritas, foram os doutores. Víamos reinar entre esses dois partidos esse ódio e esse desprezo mútuo que, em todos os tempos, reinaram entre os doutores e os filósofos, isto é, entre aqueles que fazem de sua cabeça um repertório da ciência de outrem e aqueles que se gabam de ter uma própria. Confrontai o mestre de música com o mestre de dança, do burguês fidalgo. Tereis o antiquário e o erudito, o químico e o homem de letras, o jurisconsulto e o médico, o geômetra e o versificador, o teólogo e o filósofo. Para bem julgar toda essa gente, basta remeter-se a elas mesmas e escutar o que cada uma vos diz, não de si mesma, mas das outras. Notas do autor. Que, após frequentes disseminações entre os egípcios e os gregos, a ciência teve ainda inúmeras dificuldades para germinar na cabeça dos hebreus. Joséfo e Fílon, que em qualquer outra parte não passariam de dois homens medíocres, tornaram-se prodígios entre eles. Os saduceus, reconhecidos por sua irreligião, foram os filósofos de Jerusalém. Os fariseus, grandes hipócritas, foram seus doutores. Estes últimos, embora quase limitassem sua ciência ao estudo da lei, dedicavam-se a esse estudo com todo o fausto e toda a presunção dogmática. Eles também observavam com grande zelo todas as práticas da religião. Mas o Evangelho ensina-nos o espírito dessa exatidão e a importância que se lhe deve atribuir. Quanto ao mais, todos eles tinham bem pouca ciência e muito orgulho. E não é quanto a isso que eles mais diferiam de nossos médicos atuais. No estabelecimento da nova lei, não foi aos eruditos que Jesus Cristo desejou confiar sua doutrina e seu ministério. Ele seguiu nessa escolha a predileção que sempre manifestou pelos pequenos e pelos simples. E nas instruções que dava a seus discípulos, não encontramos nenhuma palavra referente ao estudo ou à ciência, a não ser para indicar o desprezo que tinha por tudo isso. Após a morte de Jesus Cristo, 12 pobres pescadores e artesãos intentaram instruir e converter o mundo. Seu método era simples, pregavam sem arte, mas com um coração tocado. E de todos os milagres com que Deus honrava sua fé, o mais impressionante era a santidade de suas vidas. Os discípulos seguiram esse exemplo e o sucesso foi prodigioso. Os sacerdotes pagãos, alarmados, sugeriram aos príncipes que o Estado estava perdido porque as oferendas diminuíam. As perseguições aumentaram e os perseguidores apenas aceleraram os progressos dessa religião que desejavam sufocar. Todos os cristãos corriam para o martírio, todos os povos corriam para o batismo. A história desses primeiros tempos é um prodígio contínuo. Todavia, os sacerdotes dos ídolos, não contentes em perseguir os cristãos, puseram-se a difamá-los. Os filósofos, que não encontravam benefício em uma religião que prega a humildade, juntaram-se a seus sacerdotes. As zombarias e injúrias choviam de toda parte sobre a nova seita. Foi preciso recorrer à pena para defender-se. Aqui. É verdade que os simples se tornavam cristãos, mas os eruditos zombavam deles. E sabemos com que desprezo o próprio São Paulo foi recebido pelos atenienses. As zombarias, aqui é um acréscimo, que esses primeiros escritores que selavam com seu sangue o testemunho de sua pena seriam hoje autores muito escandalosos, pois sustentavam precisamente a mesma opinião que eu. São Justino, em seu diálogo com Trifão, passa em revista as diversas seitas de filosofia que outrora examinara e torna-as tão ridículas que acreditaríamos ler um diálogo de Luciano. Também se vê na apologia de Tertuliano quão ofendidos os primeiros cristãos ficavam ao serem considerados filósofos.
Seria, de fato, um detalhe muito infamante para a filosofia a exposição das máximas perniciosas e dos dogmas ímpios de suas diversas seitas. Os epicuristas negavam toda providência, os acadêmicos duvidavam da existência da divindade e os estoicos da imortalidade da alma. As seitas menos célebres não tinham opiniões melhores. Eis um fragmento entre aqueles de Teodoro, líder de um dos dois ramos dos cirenaicos, referidos por Diógenes de Laércio. Sustulit amicitiam quod ea nequi incipientibus nequi sapientibus ad sit. Probabile dicebat prudentem virum non seipsum pro patria periculis exponere, nequi enim pro incipientium commodis, amittendam esse prudentiam. Furto quoque et adulterio et sacrilegio cum tempestium erit daturum operam sapientem. Nihil quipi orum turpi natura esse, sed alferatur deique vulgaris opinio, quae stutorum imperitorumque plebecula constata est, sapientem publice obsque ullo pudore ac suspicione a cortis congressurum. Aqui. Sustulit amicitiam quod ea nequi incipientibus nequi sapientibus ad sit. Probabile dicebat prudentem virum non sepsum pro patria periculis exponere, nequi enim pro incipientium commodis amittendam esse prudentiam. Furto quoque et adulterio et sacrilegio cum tempestium erit daturum operam sapientem. Nihil quipi orum turpi natura esse, sed alferatur diique vulgaris opinio, quae stutorum imperitorumque plebecula constata est, sapientem publici obsque ullo pudore ac suspicione cortis congressurum. Rejeitava a amizade porque ela não existe nem entre os estultos nem entre os sábios. Em sua opinião, também é razoável que um homem bom não arrisque a vida em defesa de sua pátria, pois ele jamais deve renegar sua sabedoria para beneficiar os estultos. Rejeitava a amizade porque ela não existe nem entre os estultos nem entre os sábios. Nossa pátria é o mundo. Roubar e cometer adultério e sacrilégio seriam permissíveis num momento oportuno, pois nenhum desses atos é ignóbil por natureza se eliminamos o preconceito contra os mesmos, instituído com o objetivo de refrear os estultos. O sábio cederá manifestamente à sua paixão pelo amásio, sem qualquer constrangimento. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, segunda edição. Que essas opiniões são particulares, sei-o, mas acaso existe alguma seita entre todas elas que não tenha caído em nenhum erro perigoso? E o que diremos da distinção entre duas doutrinas tão avidamente admitidas por todos os filósofos, e segundo a qual professavam secretamente opiniões contrárias àquelas que ensinavam publicamente? Pitágoras foi o primeiro a valer-se da doutrina interior. Ele só a revelava a seus discípulos depois de longas provações e com maior mistério. Dava-lhes em segredo lições de ateísmo e oferecia solenemente hecatombes a Júpiter. Os filósofos aceitaram tão bem esse método que ele se espalhou rapidamente pela Grécia e a partir dela por Roma, como se vê pelas obras de Cícero, que escarnecia com seus amigos dos deuses imortais, e que testemunhava com tanta ênfase na tribuna destinada às arengas. A doutrina interior não foi levada da Europa para a China, mas também lá surgiu com a filosofia.
e é a ela que os chineses devem essa multidão de ateus ou filósofos que se encontram entre eles. A história dessa fatal doutrina, concebida por um homem instruído e sincero, seria um golpe terrível desferido contra a filosofia antiga e moderna. Mas a filosofia sempre fará face à razão, à verdade e até mesmo ao tempo, pois se origina do orgulho humano, mais forte que todas essas coisas. Foram feitas críticas justas a Clemente de Alexandria por ter afetado em seus escritos uma educação profana, pouco adequada a um cristão. Todavia parece que era desculpável então instruir-se na doutrina contra a qual era preciso defender-se. Mas quem poderia observar sem rir todos os esforços a que se sujeitam nossos eruditos, atualmente, com vistas a esclarecer os devaneios da mitologia? Notas do autor. Voltando aqui ao texto, certo? Os filósofos aceitaram tão bem esse método que ele se espalhou rapidamente pela Grécia e, a partir dela, por Roma, como se vê pelas obras de Cícero, que escarnecia com seus amigos dos deuses imortais e que testemunhava com tanta ênfase na tribuna destinada às arengas. Foi preciso recorrer à pena para defender-se. São Justino, o mártir, foi o primeiro a escrever a apologia de sua fé. Os pagãos, por seu turno, foram atacados. Atacá-los era vencê-los. Os primeiros sucessos encorajam outros escritores. A pretexto de expor a torpeza do paganismo, lançaram-se na mitologia e na erudição. Desejavam mostrar ciência e erudição. Os livros apareceram aos montes e os costumes começaram a enfraquecer-se. Logo não se contentaram mais da simplicidade do Evangelho e da fé dos apóstolos. Era preciso sempre ter mais erudição que seus predecessores. Sutilizou-se em todos os dogmas. Cada qual quis sustentar sua opinião, ninguém quis ceder. A ambição de ser líder de seita fez-se notar. As heresias pulularam de toda parte. A exaltação e a violência não tardaram a juntar-se à disputa. Esses cristãos tão doces que só sabiam deixar-se matar, tornaram-se uns para com os outros perseguidores furiosos e piores que os idólatras. Todos participaram dos mesmos excessos, e o partido da verdade não foi sustentado com maior moderação do que o do erro. Outro mal ainda mais perigoso surgiu da mesma fonte. Trata-se da introdução da antiga filosofia na doutrina cristã. De tanto estudar os filósofos gregos, acreditou-se neles encontrar relações com o cristianismo. Ousou-se acreditar que a religião tornar-se-ia mais respeitável ao ser revestida da autoridade da filosofia. Houve um tempo em que era preciso ser platônico para ser ortodoxo, e não faltou muito para que Platão, em primeiro lugar, e em seguida Aristóteles, fossem dispostos no altar ao lado de Jesus Cristo. A Igreja levantou-se mais de uma vez contra esses abusos. Seus mais ilustres defensores os lastimaram muitas vezes com termos cheios de força e de energia. Muitas vezes eles tentaram banir toda essa ciência mundana que maculava toda a sua pureza. Um dos mais ilustres papas, tomado por um excesso de zelo, chegou mesmo a sustentar que era algo vergonhoso sujeitar a palavra de Deus às regras da gramática. Porém, por mais que bradassem, eles próprios, arrastados pela torrente, foram obrigados a conformar-se à prática que condenavam. E foi de uma forma muito erudita que a maior parte deles invectivou contra o progresso das ciências. Depois de longas agitações, as coisas enfim se assentaram. Por volta do século X, a chama das ciências deixou de iluminar a terra. O clero permaneceu mergulhado em uma ignorância que não tenciono justificar, já que não recaía menos sobre as coisas que ele deve saber do que sobre aquelas que lhe são inúteis.
mas por meio da qual a Igreja conseguiu ao menos um pouco mais de repouso do que até então experimentara. Após o renascimento das letras, as divisões não tardaram a recomeçar, mais terríveis do que nunca. Homens eruditos assolaram a querela, homens eruditos a sustentaram, e os mais capazes sempre se mostraram os mais obstinados. Foi em vão que instituíram conferências entre os doutores dos diferentes partidos. Nenhum deles trouxe a elas o amor pela reconciliação, nem talvez o amor pela verdade. Todos traziam apenas o desejo de brilhar à custa de seu adversário. Cada qual desejava vencer. Ninguém desejava instruir-se. O mais forte impunha silêncio ao mais fraco. A disputa sempre terminava com injúrias e a perseguição sempre foi seu fruto. Só Deus sabe quando todos esses males acabarão. Só Deus sabe quando todos esses males acabarão. As ciências atualmente estão florescentes. A literatura e as artes brilham entre nós. Disso tudo, que proveito tirou a religião? Perguntemo-lo a essa multidão de filósofos que se gabam de não ter nenhuma. Nossas bibliotecas transbordam de livros de teologia e os casuístas formigam entre nós. Outrora tínhamos santos e nenhum casuísta. A ciência expande-se e a fé desaparece. Todos pretendem ensinar a agir corretamente e ninguém quer aprendê-lo. Tornamo-nos todos doutores e deixamos de ser cristãos. Não é com tanta arte e tanto aparato que o Evangelho se expandiu por todo o universo e que sua beleza deslumbrante penetrou os corações. Esse divino livro, o único necessário a um cristão, e mesmo a quem não o é, o mais útil de todos, precisa apenas ser meditado para trazer à alma o amor de seu autor e a vontade de cumprir seus preceitos. Nunca a virtude falou tão doce linguagem. Nunca a mais profunda sabedoria expressou-se com tanta energia e simplicidade. Não abandonamos sua leitura nem nos sentimos melhor do que antes, sem nos sentirmos melhor do que antes. Ó, vós, ministros da lei que nele me é anunciada, empenhai menos esforço para instruir-me de tantas coisas inúteis. Largai todos esses livros eruditos que não podem convencer-me nem comover-me. Prostrai-vos ante os pés desse Deus de misericórdia que vos encarregastes de fazer-me conhecer e amar. Demandai-lhe a vós essa humildade profunda que deveis pregar-me. Não mostreis diante de meus olhos nem essa ciência orgulhosa, nem esse fausto indecente que vos desonram e me revoltam. Sede vós mesmos tocados, se quiserdes que eu o seja. E, sobretudo, mostrai-me em vossa conduta a prática dessa lei na qual pretendeis me instruir. Não precisais saber nem me ensinar mais do que isso, e vosso ministério estará cumprido. Não se trata aqui de belas letras, nem de filosofia. É assim que convém seguir e pregar o Evangelho, e foi assim que seus primeiros defensores o fizeram triunfar sobre todas as nações. Non Aristotelico more, diziam os padres da Igreja, sede piscatorium. Diz Montaigne, nossa fé não é aquisição nossa, é uma pura dádiva da liberalidade de outrem. Não foi por reflexão ou por nosso entendimento que recebemos nossa religião. Foi por autoridade e comando de fora. A fragilidade de nosso julgamento auxilia-nos nisso mais que a força, e nossa cegueira mais que nossa clarividência. É por intermédio de nossa ignorância mais que de nossa ciência que somos sábios desse saber divino. Não é de admirar que nossos recursos naturais e terrestres não possam conceber esse conhecimento sobrenatural e celeste. Acrescentemos-lhe de nosso simplesmente a obediência e a submissão, pois assim está escrito: destruirei a sapiência dos sábios e abaterei a prudência dos prudentes.
Destruirei a sapiência dos sábios e abaterei a prudência dos prudentes. Aqui notas do autor. Michel de Montaigne, Os Ensaios, livro 2. Certo? A referência aqui. Sinto que me prolongo, mas acreditei não poder dispensar-me de estender-me um pouco sobre um ponto importante como esse. Ademais, os leitores impacientes devem refletir sobre o fato de que a crítica é algo muito cômodo, pois se ataca com uma palavra, mas várias páginas são necessárias para defender-se. Passo à segunda parte da resposta, na qual tentarei ser mais breve, ainda que nela não encontre menos observações a fazer. Não foi das ciências, dizem-me, mas do seio das riquezas que surgiram desde sempre a indolência e o luxo. Eu tampouco disse que o luxo havia surgido das ciências, mas que surgiram juntos e que não se separam de modo algum. Isso como ordenaria essa genealogia? A primeira fonte do mal é a desigualdade. Da desigualdade vieram as riquezas, pois os termos pobre e rico são relativos, e por toda parte em que os homens forem iguais não haverá ricos nem pobres. Das riquezas surgiram o luxo e o ócio. Do luxo vieram as belas artes e do ócio as ciências. Em tempo algum as riquezas foram a apanágio dos eruditos. É exatamente nisto que o mal é maior. Os ricos e os eruditos só sabem corromper-se mutuamente. Se os ricos fossem mais eruditos, ou os eruditos mais ricos, uns seriam aduladores menos covardes, os outros adorariam menos a vil adulação, e nisso todos seriam mais valorizados. É o que se pode observar pelo pequeno número daqueles que têm a felicidade de ser eruditos e ricos ao mesmo tempo. Para cada Platão na opulência, para cada Aristipo acreditado na corte, quantos filósofos são reduzidos à miséria, envolvidos em sua própria virtude e ignorados em sua solidão. Não nego que exista um grande número de filósofos muito pobres e de certo bastante descontentes de sê-lo. Também não duvido que é exclusivamente à sua pobreza que a maior parte deles deve sua filosofia. Mas mesmo que eu quisesse acreditar os virtuosos, acaso seria com base em seus costumes, que o povo não vê, que esse mesmo povo aprenderia a reformar os seus? Os eruditos não têm gosto nem tempo disponível para acumular grandes bens. Consinto em acreditar que eles não dispõem de tempo livre. Eles amam o estudo. Aquele que não amasse seu ofício seria um homem louco ou muito miserável. Eles vivem modestamente. É preciso ser extremamente indulgente com eles para lhes conceder esse mérito. Uma vida laboriosa e moderada, vivida no silêncio do retiro, ocupada com a leitura e o trabalho, com certeza não é uma vida voluptuosa e criminosa. Não, pelo menos aos olhos dos homens. Tudo depende do interior. Um homem pode ser obrigado a levar tal vida e, no entanto, ter a alma muito corrompida. Aliás, quem importa que ele mesmo seja virtuoso e modesto, se os trabalhos com os quais se ocupa alimentam a ociosidade e corrompem o espírito de seus concidadãos. Por mais que as comodidades da vida sejam muitas vezes o fruto das artes, nem por isso representam o quinhão dos artistas. Não me parece de modo algum que sejam pessoas que as recusem, sobretudo aqueles que, ocupando-se de artes totalmente inúteis e, por conseguinte, muitas lucrativas, estão em condições de obter tudo o que desejam. Eles só trabalham para os ricos. Do jeito que as coisas caminham, não me surpreenderia ver algum dia os ricos trabalhando para eles. E são os ricos ociosos que se aproveitam e abusam dos frutos de sua indústria. Uma vez mais, não penso que nossos artistas sejam pessoas tão simples e tão modestas. O luxo não poderia reinar em uma classe de cidadãos sem logo insinuar-se por entre todas as outras sob diferentes variações, e por toda parte provoca o mesmo dano. O luxo corrompe tudo. O rico que o desfruta e o miserável que o cobiça. Não se pode afirmar que seja um mal em si portar punhos de renda, uma veste bordada e uma caixa esmaltada.
Porém, é um grande mal dar alguma importância a essas ninharias e estimar feliz o povo que faz uso delas, consagrando-lhes para estar em condições de adquirir coisas que tais, um tempo e cuidados que todo homem deve a objetos mais nobres. Não preciso saber qual é o ofício daquele que se ocupa de tais objetivos para saber o julgamento que dele devo fazer. Evitei o belo retrato dos eruditos que aqui nos é apresentado e creio poder atribuir-me um mérito por essa complacência. Meu adversário é menos indulgente. Não só não me concede nada que possa recusar-me, mas, em vez de admitir o mal que penso de nossa vã e falsa polidez, prefere desculpar a hipocrisia. Pergunta-me se eu desejaria que o vício se mostrasse abertamente. Por certo, desejá-lo-ia. A confiança e a estima renasceriam entre os bons, aprenderíamos a desconfiar dos maus e a sociedade seria mais segura. Prefiro que meu inimigo me ataque com manifesta violência a ser atacado de modo traiçoeiro pelas costas. Pois que? Será preciso acrescer o escândalo ao crime? Não sei, mas não desejaria que a isso se juntasse a artimanha. Aos viciosos são muito convenientes todas essas máximas sobre o escândalo que nos contam há muito tempo. Se desejássemos segui-las à risca, deveríamos deixar-nos pilhar, trair e matar impunemente, e jamais punir alguém, pois é algo muito escandaloso ver um celerado preso à roda. Trata-se do suplício da roda, tortura pública utilizada como meio de punição para criminosos. Mas será a hipocrisia uma homenagem que o vício presta à virtude? Sim, como aquela dos assassinos de César, que se prostravam diante de seus pés para abatê-lo com mais segurança. Por mais brilhante que seja esse pensamento, ainda que goze de grande autoridade devido ao célebre nome de seu autor, La Rochefoucauld, nem por isso é mais justo. Acaso diremos que um larápio que porta a libré dos criados de uma casa para aplicar seu golpe com mais facilidade presta homenagem ao dono da casa que rouba? Não, encobrir sua maldade sob o perigoso manto da hipocrisia não é honrar a virtude, é ultrajá-la ao profanar suas insígnias. É acrescer covardia e trapaça a todos os outros vícios. É fechar-se para sempre a qualquer retorno à probidade. Há caracteres nobres que, até mesmo no crime, carregam um não sei que de orgulhoso e generoso que ainda deixa entrever em seu interior alguma centelha desse fogo celeste feito para animar as belas almas. Contudo, a alma vil e rasteira do hipócrita é semelhante a um cadáver em que não encontramos fogo, nem calor, nem potencial de vida. Valho-me da experiência. Já se viram grandes celerados recolherem-se em si mesmos, concluírem sua carreira judiciosamente e morrerem como predestinados. Mas ninguém jamais viu um hipócrita tornar-se homem de bem. Seria razoável tentar realizar a conversão de Cartouche. Jamais um homem sábio tentaria efetuar a de Cromwell. Atribuir ao restabelecimento das letras e das artes a elegância e a polidez que predominam em nossas maneiras. O autor da resposta discorda de mim e isso me deixa surpreso, pois se ele dá tanta importância à polidez e tanta importância às ciências, não vejo que vantagem obterá em retirar de uma dessas coisas a honra de ter produzido a outra. Mas examinemos suas provas. Reduzem-se a isto. Não consideramos que os eruditos sejam mais polidos que os outros homens. Pelo contrário, muitas vezes eles o são bem menos. Portanto, nossa polidez não é obra das ciências. Antes de tudo, observarei que se trata aqui menos de ciência do que de literatura, de belas artes e de obras de gosto. E nossas pessoas cultas, por menos eruditas que as consideremos, mas tão polidas, tão bem relacionadas, tão brilhantes, tão peralvilhas, dificilmente se reconhecerão pelo ar aborrecido e pedantesco que o autor da resposta pretende atribuir-lhes.
Todavia, concedamos-lhe essa premissa. Admitamos, se for preciso, que os eruditos, os poetas e as pessoas cultas são todos igualmente ridículos, que os senhores da Academia de Belas Letras, os senhores da Academia de Ciências, os senhores da Academia Francesa são pessoas grosseiras que não conhecem nem o tom nem os costumes da sociedade e que são excluídos, por sua condição, da boa companhia. O autor pouco ganhará com isso e não terá mais o direito de negar que a polidez e a urbanidade que reinam entre nós seja o efeito do bom gosto, a princípio emprestado dos antigos e difundidos entre os povos da Europa pelos livros agradáveis que se publicam por toda parte. Notas do autor. Quando se trata de objetos tão gerais quanto os costumes e as maneiras de um povo, deve-se tomar cuidado para não restringir sempre suas opiniões e a exemplos particulares. Seria um meio para nunca distinguir as origens das coisas. Para saber se tenho razão em atribuir a polidez à cultura das letras, não se deve procurar descobrir se um ou outro erudito é uma pessoa polida, mas é preciso examinar as relações que podem existir entre a literatura e a polidez e, em seguida, observar quais são os povos entre os quais essas coisas influenciam os costumes de uma nação e sobre as quais todos os dias ouço tantos raciocínios lamentáveis. Examinar tudo isso em pequena escala e a partir de alguns indivíduos não é filosofar, é perder tempo em reflexões, pois é possível conhecermos a fundo Pedro ou Tiago e termos feito bem pouco progresso no conhecimento dos homens. Nota do autor. Como os melhores mestres de dança nem sempre são as pessoas que se apresentam melhor, podemos dar ótimas lições de polidez sem que nós mesmos queiramos ou possamos ser muito polidos. Esses comentadores maçantes que, segundo nos dizem, conheciam tudo sobre os antigos, à exceção da graça e da finesse, por suas obras úteis, ainda que desprezadas, não deixaram de ensinar-nos a sentir essas belezas que eles não sentiam. Assim também ocorre com esse prazer do comércio e essa elegância de costumes que tomaram o lugar de sua pureza, e que se fizeram notar entre todos os povos que honraram as letras. Em Atenas, em Roma, na China, por toda parte observaram-se a polidez da linguagem e a das maneiras sempre acompanhar, não os eruditos e os artistas, mas as ciências e as belas artes. O autor ataca em seguida os louvores que dirigi à ignorância e, ao acusar-me de ter falado mais como orador do que como filósofo, termina por pintar a ignorância e pode-se presumir que não lhe empreste belas cores. Não nego que ele tenha razão, mas não acho que eu esteja errado. Deve-se fazer apenas uma distinção muito justa e muito verdadeira para conciliar-nos. Há uma ignorância feroz e brutal, nascida de um coração mau e de um espírito falso. Uma ignorância criminosa que se estende aos deveres da humanidade, que multiplica os vícios, que degrada a razão, avilta a alma e torna os homens semelhantes às bestas. Essa ignorância é aquela que o autor ataca e da qual faz um retrato muito odioso e muito verdadeiro. Ficaria muito surpreso se um de meus críticos não partisse do elogio que fiz a vários povos ignorantes e virtuosos para apresentar-me em oposição à lista de todas as organizações de bandidos que infestaram a terra e que, via de regra, não eram homens muito eruditos. Ficaria muito surpreso se um de meus críticos não partisse do elogio que fiz a vários povos ignorantes e virtuosos para apresentar-me em oposição à lista de todas as organizações de bandidos que infestaram a terra e que, via de regra, não eram homens muito eruditos. Ficaria muito surpreso se um de meus críticos não partisse do elogio que fiz a vários povos ignorantes e virtuosos
para apresentar-me em oposição à lista de todas as organizações de bandidos que infestaram a terra e que, via de regra, não eram homens muito eruditos. De antemão exorto-os a não se cansarem nessa busca, e menos que eu considere necessário para mostrar-me erudição. Se eu tivesse dito que basta ser ignorante para ser virtuoso, não valeria a pena responder-me. E pela mesma razão eu mesmo me sentiria dispensado de responder àqueles que perderão seu tempo sustentando o contrário. Notas do autor. Há outro tipo de ignorância razoável que consiste em limitar a curiosidade à extensão das faculdades que se recebeu. Uma ignorância modesta que surge de um vivo amor à virtude e só inspira indiferença a todas as coisas que não são dignas de preencher o coração do homem e que não contribuem para torná-lo melhor. Uma doce e preciosa ignorância, tesouro de uma alma pura e contente consigo mesma, que concentra toda a sua felicidade em recolher-se em si mesma, em testemunhar sua inocência, e não necessita buscar uma falsa e vã felicidade na opinião que os outros poderiam ter de suas luzes. Eis a ignorância que louvei e aquela que peço ao céu como punição do escândalo que causei aos doutos por meu desprezo declarado pelas ciências humanas. Que se comparem, diz o autor, esses tempos de ignorância e de barbárie com esses séculos felizes em que as ciências difundiram por toda parte o espírito de ordem e de justiça. Esses séculos felizes serão difíceis de encontrar, mas serão mais facilmente encontrados aqueles em que, graças às ciências, ordem e justiça não passarão de nomes vãos criados para iludir o povo, e em que sua aparência terá sido cuidadosamente preservada, a fim de que fossem de fato destruídas mais impunemente. Vemos atualmente guerras menos frequentes, porém mais justas. Seja qual for a época, como a guerra poderá ser mais justa a uma das partes sem ser mais injusta à outra. Não seria capaz de concebê-lo. Ações menos espantosas, porém mais heróicas. Com certeza ninguém contestará a meu adversário o direito de julgar o heroísmo. Mas será que ele pensa que aquilo que não lhe é espantoso não será igualmente para nós? Vitórias menos sangrentas, porém mais gloriosas. Conquistas mais lentas, porém mais seguras. Guerreiros menos violentos, porém mais temidos, que sabem vencer com moderação, que tratam os vencidos com humanidade. A honra é seu guia, a glória, sua recompensa. A honra é seu guia, a glória, sua recompensa. Não nego ao autor que existam grandes homens entre nós, ser-lhe-ia fácil demais prová-lo, o que não impede que os povos sejam muito corrompidos. De resto, essas coisas são tão vagas que quase poderíamos aplicá-las a todas as épocas, e é impossível refutá-las, pois seria preciso folhear bibliotecas e produzir em folhos para levantar provas a favor ou contra. Quando Sócrates maltratou as ciências, ele não podia, ao que me parece, ter em vista o orgulho dos estoicos, nem a indolência dos epicuristas, nem o absurdo jargão dos pirrônicos, pois essa gente não existia em seu tempo. Mas esse ligeiro anacronismo não é incongruente com meu adversário. Ele empregou sua vida em algo melhor do que verificar datas e não é mais obrigado a saber de cor seu Diógenes Laércio do que eu de ter visto de perto o que se passa nos combates. Admito, portanto, que Sócrates só pensou em apontar os vícios dos filósofos de seu tempo, mas disso posso concluir apenas que, desde aquela época, os vícios multiplicavam-se com os filósofos. A isso replicam-me alegando o mau uso da filosofia, e creio não ter dito o contrário. Que então devemos suprimir todas as coisas das quais fazemos mau uso? Sim, sem dúvida, responderia eu sem hesitar. Devemos suprimir todas as coisas inúteis, todas aquelas cujo mau uso é mais nocivo do que o benefício trazido por seu bom uso. Detenhamos-nos um instante nesta última consequência e a partir dela evitemos concluir que atualmente seja necessário queimar todas as bibliotecas e destruir as universidades e as academias.
só afundaríamos a Europa na barbárie e os costumes com isso nada ganhariam. Os vícios permaneceriam conosco, diz o filósofo que já citei, e de quebra teríamos a ignorância. Nas poucas linhas que o mesmo autor escreveu sobre esse vasto tema, vemos que voltou os olhos para esse lado e que viu longe. Notas do autor, certo? É com pesar que pronunciarei uma grande e fatal verdade. Apenas um passo separa o saber da ignorância, e a alternância de um e outro é frequente entre as nações. Mas uma vez corrompido, nunca se viu um povo recuperar a virtude. Em vão pretenderíeis destruir as fontes do mal. Em vão extinguiríeis os alimentos da vaidade, da ociosidade e do luxo. Em vão ainda reconduziríeis os homens a essa primeva igualdade, guardiã da inocência e fonte de toda virtude. Uma vez corrompidos, seus corações sempre o serão. Não há mais remédio, salvo uma grande revolução quase tão temível quanto o mal que ela poderia curar e que é censurável desejar e impossível prever. Deixemos, portanto, que as ciências e as artes abrandem de algum modo a ferocidade dos homens que elas corromperam. Procuremos desviar sua atenção de maneira sábia e tentemos frustrar suas paixões. Ofereçamos algum alimento a esses tigres, a fim de que não devorem nossas crianças. As luzes do maldoso são ainda menos temíveis que sua brutal estupidez. Pelo menos elas o tornam mais circunspecto em relação ao mal que ele poderia fazer, devido ao conhecimento do mal de que ele mesmo padeceria. Louvei as academias e seus ilustres fundadores, e de bom grado repetirei o elogio. Quando o mal é incurável, o médico trata com paliativos e administra os remédios mais seguros, o temperamento do doente do que conforme suas necessidades. Cabe aos sábios legisladores imitar sua prudência, e como já não podem oferecer aos povos doentes a mais excelente polícia, que ao menos lhes ofereçam a exemplo de Solon a melhor que eles sejam capazes de comportar. Há na Europa um grande príncipe, e o que é mais importante, um cidadão virtuoso, que na pátria que adotou e que torna venturosa, acaba de fundar várias instituições em favor das letras. Ele fez com isso algo muito digno de sua sabedoria e de sua virtude. Quando se trata de estabelecimentos políticos, o tempo e o lugar decidem tudo. É preciso, para seus próprios interesses, que os príncipes sempre favoreçam as ciências e as artes. Já apresentei a razão disso, e no atual estado das coisas é preciso ainda que eles as favoreçam hoje para interesse dos próprios povos. Se hoje em dia houvesse entre nós algum monarca bastante limitado para pensar e agir de modo distinto, seus súditos permaneceriam pobres e ignorantes, e nem por isso seriam menos corruptos. Meu adversário não se preocupou em tirar vantagem de um exemplo tão impressionante e aparentemente tão favorável à sua causa. Talvez ele seja o único que o ignora ou que nele não tenha pensado. Que admita, portanto, ser lembrado disso, que não recuse a fatos importantes os elogios que lhes são devidos, que como nós também os admire e não resista tão firmemente às verdades que ele ataca. Certo? Então, aqui foi a segunda objeção de Jean-Jacques Rousseau, certo? Escrito sobre as artes e as ciências. Temos aqui algumas páginas consideráveis desse discurso eloquente, magnífico. Aqui, exatamente, a segunda ainda vamos continuar, certo? São 6 respostas, as outras são um pouco mais curtas, mas vamos continuar no próximo vídeo.